vou aproveitar para dar um recado. Você que tem recebido esses ensinamentos a respeito dessas ministrações, essa palavra que você recebe, se você aprender a aplicar ela na tua vida, você, com simplicidade, tirar alguns momentos a sós com Deus, Deus vai abrindo uma condição no teu coração e ela vai ficar mais clara no teu espírito. Eu sei que às vezes há coisas que você tem dificuldade de entender, mas a nossa alma, ela questiona muito mesmo. Mas se você abrir o teu coração, e a palavra quando diz que o coração está dizendo do teu espírito, do teu homem interior, daquele que é feito à semelhança de Deus, elas começam a ficar muito claras, distinguir dentro do teu espírito. A palavra de Deus diz que ela é lâmpada, ela se torna lâmpada para os teus pés, luz para os teus caminhos. Então não desista, persiste, persevera. Se você ouviu uma vez ou duas e não conseguiu entender, ouça mais vezes, até que a palavra comece a ficar clara no teu coração, as tuas dúvidas começam a ser respondidas. Não desista, persiste. E se você tiver alguma dúvida, tem o WhatsApp, grupo de oração em Catanduva, e você pode colocar alguma pergunta, alguma dúvida que você quer que se esclareça e nós vamos estar respondendo para você. Que Deus te abençoe. A palavra de Deus, quando você ouve ela pela primeira vez, ou pela segunda, terceira, você absorve ela primeiro na tua alma, nas tuas emoções, na tua mente. Quando fala alma, ou mente, intelecto, raciocínio, é o teu homem natural. São os sentidos que você tem nesse planeta para se relacionar com as pessoas, com esse lugar. Então é a audição, é a tua visão, é o teu tato, é aquilo que você sente, que você vê. E às vezes nós queremos entender Deus com esses sentidos. Então quando você às vezes está orando, mas não sente nada, nenhuma presença, você acha que Deus não está lá. Quando você está orando por algo, em termos de uma enfermidade, e às vezes a dor persiste, o sintoma, você fala, não, essa palavra não funciona, não está resolvendo. Ou quando na parte de finanças, você está louvando a Deus, agradecendo por uma provisão, mas você não vê a provisão. Então, os nossos sentidos ficam aguçados, e é nesses sentidos que o inimigo trabalha. Então, ele tenta nos dominar, tá vendo? Não está funcionando, tá vendo? Olha, você está orando pelo teu esposo, ou tua esposa, ou pelos teus filhos, nada está acontecendo. Está piorando as coisas. Porque o diabo, ele age nesse campo, embora ele seja um espírito de trevas, ele age nesse campo natural, que mexe com as nossas emoções. E isso, se nós não entendermos isso, como reverter isso, o inimigo te para. Esses dias atrás estavam cantando um cântico lá na igreja, e ele diz assim, né? Eu não sou mais escravo do medo, agora eu sou filho de Deus. Quem canta assim, no cântico, se não me engano, é o Fernandinho, e teve outras pessoas que gravaram. E eu estava em casa e de repente Deus me trouxe à memória aquele cântico, aquela cena na igreja. Ele falou, será que eles entendem o que quer dizer isso? Que eles não são mais escravos do medo, mas que são filhos de Deus? Escravo do medo significa você ser escravo do próprio diabo. Né? O medo entrou como na terra? Entrou quando o homem caiu. Adão não tinha medo de nada. Adão era um rei nesse planeta. Quando Deus criou ele, diz, olha, eu vou te dar domínio sobre essa terra, sujeita ela, sujeita tudo. Então Deus jamais falaria isso para Adão se ele não tivesse dado as condições que Adão precisava para exercer isso. Então Adão reinava supremo nesse planeta. E todos os dias, no virar da tarde, Deus vinha ter comunhão com Adão. Era no nível, o que Deus falava para Adão, Adão entendia direto no espírito dele, no coração dele. Mas quando Adão caiu, quando veio a queda, toda a natureza do inimigo, ela penetrou no espírito de Adão. Por isso que ele morreu espiritualmente. Então, um homem que nunca tinha sentido medo, passou a sentir medo, tormento, desespero, pânico. Um homem que nunca tinha tido necessidade de paz, passou a não ter mais paz, a viver ser um homem atormentado. O corpo dele ficou vulnerável e as doenças começaram a ter acesso a ele. Então ele foi envelhecendo. E depois de 900 e poucos anos, Adão morreu.
Só que o problema não terminou aí. A partir daquele momento, toda a descendência de Adão recebeu essa herança. Você entende? Você e eu, antes de conhecer Jesus, estávamos totalmente dominados por essa natureza. O apóstolo Paulo diz em Efésios, né? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Eram levados pelos pensamentos, dominados pelos pensamentos, pelo espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Qual é esse espírito? É o nosso inimigo. Às vezes você acha que você está lutando contra um pensamento, mas ele está suscitando aquele pensamento dentro de você. Você não pode, você não consegue, de repente ele lança aquele medo que você não sabe de onde vem aquilo, aquela intimidação, aquela angústia. Essas são as coisas que mais atrapalham a nossa fé. Tenta parar de todo jeito. Eu tive com o Alan agora, semana passada, lá em Belo Horizonte. E ele estava falando para a gente que quando aconteceu o problema dele lá, que teve aquele erro médico com ele, e paralisou parte do corpo dele. E que dali as pessoas chegavam nele, ele notava a maneira que as pessoas olhavam para ele. E alguns até questionavam, como que você vai pregar o evangelho agora desse jeito? E ele também questionava, Deus, eu sempre falei de cura, mas agora eu estou com esse problema. Não era uma enfermidade, foi um erro clínico. Era um medicamento que era para dar por via oral, deu via venal. E deu uma reação. E ele falou que a vontade dele era ficar isolado em algum lugar. Mas Deus falou, vai e prega o evangelho. Ele falou, mas Deus, como desse jeito? E Deus falou para ele, falou, filho, na minha mente, na minha consciência, você já é curado. Isso é apenas uma circunstância, é um momento na sua vida. Então, no final da minha promessa para você, você já é curado. Então, anda como quem é curado. Você entende? E ele começou a agir dentro disso. E ele já teve assim um progresso incrível. Os próprios fisioterapeutas falavam, olha, você só vai até certo ponto. Ele falou, não ouço mais relatório deles, porque Deus não tem limite. O limite de Deus é o que Deus diz. Você entende? E ele entrou com todas as forças nele nisso. Quando ele decidiu entrar nisso, ele foi totalmente fortalecido no espírito dele. Mas o inimigo estava usando tudo isso para impedir o avanço dele em Deus. Então, o dia que eu e você aceitou Jesus, você passou a não ser mais escravo do medo. Você agora é filho de Deus. Do medo, toda a intimidação que o inimigo lança, tudo aquilo que ele tenta lançar contra eu e você para deixar a nossa fé vulnerável, ele não tem mais direito. Todos nós, se a gente fosse perguntar um para o outro, como foi o dia de cada um, a semana, você sofreu ataques nas suas emoções. Em alguma área, o inimigo tenta te afrontar. Você entende? Mas todo o desejo dele é roubar a palavra de nós. Nós estávamos conversando agora há pouco. Tem muitas pessoas que já veio aqui e tem vindo muitos, tipo assim, encontrei o céu. Mas depois elas vão desanimando. Por quê? Porque a hora que você decide andar com Deus, você tem que entender que você vai ter uma represália do inimigo. Logo vem, lembra que Jesus disse, quando você recebe a palavra, logo vem Satanás. E o diabo não é esse ser folclórico que todo mundo fala. Ele é um espírito de trevas, que ele odeia Deus. E ele é o nosso inimigo. Você entende? Você está numa luta espiritual. Você tem uma nova natureza. Você também é um homem espiritual. Dentro desse corpo, dentro dessa carne nossa, tem o teu homem verdadeiro, que é feito à imagem e semelhança de Deus, que é o teu espírito. É com esse ser que Deus tem comunhão. Foi ele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esse corpo nosso é uma luva em cima dele. Você entende? E no campo natural nós temos a nossa alma, as nossas emoções, que não foi ainda regenerado, não foi restaurado. O teu espírito nasceu de novo, mas a tua alma não nasceu. Você entendeu? A tua mente continua velhamente. Por isso que você aceitou Jesus, mas às vezes aqueles mesmos pensamentos vêm, os mesmos medos estão lá, as inseguranças, as dúvidas, às vezes a falta de perdão que ainda não foi liberado. Mas eu aceitei Jesus, por que nada mudou? Porque agora você começa a ter um relacionamento com Deus. É esse relacionamento
que vai começar a mudar as coisas dentro de nós. Abre para você ver Romanos capítulo 8. Versículo 14. Amém? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor ou com medo, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então o Espírito Santo ele tem uma função o tempo todo dentro de mim, de você. Você imagina, Deus entrou na forma de homem nesse mundo, na pessoa de Jesus. Ele veio e mostrou todo o amor dele aqui nessa terra. Jesus é o modelo de Deus para todos nós. Você entende? Jesus é o modelo de como um homem e uma mulher em Deus pode andar. Jesus é o limite. Ele é o foco de tudo. Quando você olha e fala o que a fé pode fazer, o que um homem de fé pode fazer, você olha para Jesus. Então Deus mostrou, Deus tinha que ser o exemplo em tudo. Deus tinha que ser o modelo em tudo. O primeiro Adão falhou. O primeiro Adão ele andava como Jesus andou aqui na terra. Ele mandava em tudo. Ele dava uma ordem e aquilo tinha que obedecer a ele. Ele falava vento, para, o vento tinha que parar. Ele dizia mar, até esse ponto você vem, para aí, parava. Os animais, eles eram submissos a Adão, à voz de Adão. Ele comandava tudo. Mas quando ele pecou, ele entregou toda essa autoridade para o inimigo. Quando você vê essas catástrofes que tem aí na terra, terremotos, maremotos, todas essas coisas, essas doenças, e você vê que o diabo tenta jogar a culpa em Deus. Quantas vezes você vê as pessoas falar, se Deus fosse Deus, por que ele deixa essas coisas acontecer? Né? Por que Deus não faz nada? Mas olha bem, Deus, ele venceu tudo isso em Jesus. Ele nos deu essa autoridade. E nós quando conseguimos entender. Quando Jesus andou na terra, aquela tempestade atacou o barco. Ele falou, acalma, cala-te. Tudo se fez calmo. Quando ele olhou para aquela árvore e ela era estéril, ele falou, olha, ninguém mais coma fruto de ti, já que você não dá fruto. E quando os discípulos olharam, ele falou, olha, Jesus, aquela árvore que você amaldiçoou, ela secou. Ele disse, olha, se tiveres fé, nada será impossível. Se você disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará, tudo o que disser será feito. Aí Jesus passava diante dos mortos e eles eram ressuscitados, porque ele era a própria vida. Então ele é um modelo para mim e para você. Quando Jesus subiu ao céu e ele enviou o Espírito Santo, aqueles discípulos que andaram com Jesus, que não entendiam nada, porque eles, quando estavam com Jesus, eles não tinham uma nova natureza ainda. Jesus precisava morrer, ressuscitar, ser ascendido ao céu, para que eles recebessem a nova natureza. Jesus tinha que pagar o preço, que nenhum homem podia pagar. Jesus veio para ir para a cruz, por mim e por você. E eles não entendiam. Mas quando Jesus enviou o Espírito Santo, eles receberam a nova natureza, Pedro ficou de pé. E falou, olha, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ele deparou com aquele aleijado na Porta Formosa, ele disse, olha, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas agora eu sei o que eu tenho. Eu tenho autoridade. Então, em nome de Jesus, levanta e anda. Você entende? Pedro tinha andado 3 anos com Jesus, mas ele só entendeu quando ele recebeu uma nova natureza e quando o Espírito Santo pôde ministrar aquilo no coração dele. Então, o que eu e você precisa entender em termos do que Deus fez por nós, só vai começar a entender se nós decidirmos andar com Ele. É um relacionamento. Tem coisas que você recebe fácil.
as bênçãos, às vezes um milagre, uma cura. Mas quando eu falo andar, é a gente aprender a andar confiante nele, que ele está o tempo todo cuidando de nós. Que eu não sou mais um escravo do diabo, não sou mais escravo do medo. Agora eu sou filho de Deus. Você entende? A natureza que nós recebemos, ela pode dizer não para o medo. Ela pode dizer não para as circunstâncias. Você tem autoridade para se recusar a se submeter a todas essas pressões que vêm, os tipos de tormentos que vêm contra nós. Toda angústia. Eu estava lá dessa vez em Belo Horizonte, eu estava dando o testemunho do menino. O pai dele é músico lá na igreja e a mãe ajuda lá. E ele deve ter uns 10 anos mais ou menos de idade. E o que aconteceu com ele? A avó estava mexendo com uma panela, tinha óleo fervendo. E eu não sei como que ele fez, que ele esbarrou e aquilo veio tudo para cima dele. E deu aquelas queimaduras, tudo. Mas quando aconteceu, a mãe se recusou. E ela falou, não aceito isso, meu filho não vai ser deformado. E ela começou a repreender aquilo e começou a orar para o filho. E eles foram numa das reuniões e a pastora lá deu uma palavra. Falou, Deus está me dizendo que a pele dele se tornará nova como uma pele de criança. E decretou aquilo sobre a criança. Se você vê ele, não tem uma cicatriz, está perfeito. A pele dele está novinha, não tem nada. Não ficou sinal de queimadura, sinal nada. Percebe como que isso mudou? Era o momento daquela posição de fé. Eles entenderam no coração deles. Às vezes nós agimos pela emoção, né? A gente fala, eu creio, eu acredito, mas está tudo aqui. E aí quando você não vê acontecer as coisas, você fala, Deus falhou. Ou eu acho que eu não mereço. Não, acho que Deus, eu falei em alguma coisa. Não, Deus te ama, Deus não está olhando as tuas falhas. Ele quer andar comigo e você. Você entende? Ele é a nossa justiça. Então ele concorda. Não, ele não concorda com as nossas falhas, ele vai nos ajudar a sair delas. Mas Deus não nos abençoa porque nós achamos que somos perfeitos. A palavra dele funciona quando você dá o crédito que a palavra dele precisa. Você entendeu? Ele é santo, ele te fez santo por causa da condição dele. Ele é justo, ele te fez justo. É o dom de Deus para mim e para você. Então o inimigo tenta nos colocar bem pequenininho, você não merece, você é um pobre coitado. Olha o que ele está dizendo, ele enviou o Espírito Santo para testificar dentro de nós que nós somos filho dele. Você imagina o Espírito Santo está o tempo todo dentro de mim e de você, dizendo, você é meu filho, você é filho de Deus, você é herdeiro, ele é teu pai, ele te ama. Verstehen, mas eu não ouço isso por causa das nossas emoções. Mas lá no teu íntimo, ele está o tempo todo falando isso. Você entende? Ele está o tempo todo. Lembra o filho pródigo? O que aconteceu com ele? Ele pegou a herança dele e falou, pai, estou indo embora, me dá o que é meu. E disse que ele foi para uma terra longínqua. E lá naquela terra ele gastou tudo com meretrizes, tudo com coisa. Ficou na miséria. E veio uma crise sobre aquele lugar. E ele só arrumou um emprego, cuidar dos porcos. E ele não podia comer nem as bolotas que dava para os porcos, que é um tipo de uma fruta, de um negócio. E ele falou, já sei o que eu vou fazer. Eu vou para a casa do meu pai. Eu vou dizer, pai, pequei contra o Senhor e contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus servos. Mas quando ele chegou, o pai estava esperando ele. E o pai olhou para ele e ele falou, pai, eu pequei contra o Senhor, contra o céu, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele falou, filho, você não entendeu, eu continuo sendo teu pai. E ele diz, traz uma sandália para ele, um par de sandálias. Traga um anel, uma aliança, eu tenho uma aliança com meu filho. Traga veste nova, Jesus te deu uma nova natureza, ele te revestiu. Você entende? Mata o melhor cevado. Jesus morreu por você. E vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai não mudou em nenhum momento. O filho, por causa da distância do pai, já não se sentia mais digno nem de chamar ele de pai. Mas o pai não mudou. Deus não muda, você entende?
Deus é imutável, não há sombra de variação nele. Deus sempre continua sendo o nosso Deus, o nosso Pai. Ele sempre será o Senhor que te sara. Ele sempre será a nossa força. Ele sempre será o nosso alto refúgio, o nosso lugar seguro. Mas no nosso dia a dia, nos cuidados da vida, nas pressões, nós não somos ministrados dessa maneira. A gente pega muito pouco, alimenta muito pouco o nosso espírito. Então, quando vem as pressões, as coisas, o inimigo tenta nos subjugar. E ele diz, está vendo? Deus não se preocupa com você. Você não é digno disso, você não merece. Isso não é para você. É uma mentira dele. O Espírito Santo, se eu e você pudesse ouvir ele está dizendo, você é filho de Deus. Você é herdeiro de Cristo, co-herdeiro nele. Está testificando o tempo todo no teu íntimo, no teu homem interior. Então é por isso que o medo às vezes é tão forte em nós. As pressões, as ansiedades, as inseguranças. Porque a gente está distante disso. Deus não está distante. O Pai está comigo e você o tempo todo. Mas a nossa sensibilidade, ela está pequena. A gente não consegue atentar para isso. Então, mesmo quando as pessoas vêm numa reunião dessa e ouvem a palavra, e naquele momento elas sentem o amor de Deus e a presença de Deus, elas choram, elas se alegram e elas falam, é isso que eu queria, eu sempre procurei isso. Mas quando vão embora, aqueles ataques continuam. Porque ela recebeu uma palavra viva no espírito dela, mas a mente precisa ser renovada pela palavra, senão você não fica livre. Você entendeu? Então, a hora que ela volta para casa, no dia a dia, aqueles ataques sufocam aquilo. E parece que toda aquela alegria vai embora, toda aquela paz vai embora. Você entende? E aí, não, eu vou noutra reunião para sentir mais um pouquinho. Aí volta numa reunião e sente aquela presença. Mas quando volta para casa, vem todas aquelas pressões de novo. E vai com o tempo, aquilo vai enfraquecendo. E de repente a pessoa não tem mais força para estar numa reunião, para orar. Porque, como diz o apóstolo Pedro, né? O inimigo ficou rodeando como leão e tragou, sufocou aquela vida em Deus. Deus continua amando aquela pessoa. Ela é importante para ele. Mas ela não deu aquela condição. Então nós, aqui que já temos um entendimento disso, você pode dar um passo além. Você entende? Cada vez ficar mais livre, entender esse lugar nele, esse cuidado de Deus que ele tem por você. Eu sei que, mas Deus é bom, ele tem me abençoado, mas ele quer algo mais. Deus é mais do que uma bênção. Deus é mais do que uma resposta de oração. É um andar, aonde você vai ser cada vez mais livre. E quanto mais livre você começa a tocar as pessoas. Elas começam a ser alcançadas. Sabe, pode acontecer um momento às vezes acontece comigo, eu estou viajando e a pessoa começa a conversar comigo e de repente começa a se abrir comigo. Pessoa que eu nunca vi, começa a falar coisas lá de trás que aconteceu e tal. E um dia eu falei, Deus, mas por que isso? Ele falou, porque ela precisa ouvir algo diferente de você. Não é por acaso. E às vezes você começa a conversar com a pessoa, ela começa a chorar, e a hora que você vê, a pessoa recebeu Jesus como Salvador. Porque as pessoas estão sedentas. Não é à toa. É que ali abre uma condição. Nós vamos entender que quando você vai aproximando nessa comunhão, cria uma atmosfera junto de você. A presença de Deus. E as pessoas não sabem, mas quando elas deparam com isso, elas são tocadas. Elas começam a chorar sem saber por quê. Elas dizem, de repente eu estou sentindo uma paz conversando com você. Tem algo diferente, eu nunca senti isso. É a presença de Deus. Deus está proporcionando aquilo para o evangelho ser anunciado para aquela pessoa. Você entende? Eu estava conversando, fui visitar uma pessoa em Goiás, um pistoleiro. E ele tinha sentido uma dor tão forte no peito, mas tão forte. E ele era uma pessoa que já tinha me visto algumas vezes lá. Andava com os fazendeiros, mas ele me ignorava. Me cumprimentava, tudo, mas ele na dele, o cara grandão.
E ele sentiu essa dor e ele foi levado dessa cidade até Goiânia, dá umas 4 horas de carro, andando bem. E ele teve que parar numa outra cidade no meio do caminho, e chegou a tomar morfina e a dor não parava. E os médicos não sabiam se dizer se era um infarto que estava dando, o que era. E ele chegou em Goiânia, foi medicado, ficou internado, melhorou, mas voltou, a dor não parava. E ele não conseguia ficar mais nem em pé. E quando eu cheguei lá, esse amigo meu que eu ministro lá com eles, conhece ele. E ele ligou para ele. Aí ele falou, perguntou o que estava fazendo. Eu estou com o pastor aqui na minha casa, tudo. E a gente estava na fazenda. Ele falou, ele não viria orar por mim, não? Dessa maneira. Aí o irmão perguntou para mim, falei, vamos lá. Quando nós chegamos na casa dele, ele estava numa rede, que ele não conseguia ficar sentado em cadeira, ele estava deitado na rede. E nós começamos a conversar, de repente Deus falou, fala com ele em particular. E aí eu perguntei se ele poderia, ele foi escorando para a cozinha, o pessoal ficou conversando na sala, e ele ficou encostado. Ele apoiou assim num balcão e ficou encostado na parede assim. E eu comecei a falar do amor de Deus para ele, o que Deus já tinha feito, tudo. E esse rapaz começou a suar, que ele molhou a camisa, tanto que ele suava. Eu falei, agora eu vou orar com você. Ele falou, pastor, não precisa mais não. Ele falou, sumiu tudo, eu estou curado. Eu não tenho mais dor, não tenho mais nada, acabou tudo. E ele falou, eu preciso te confessar uma coisa, eu sou desviado. Quando eu casei novo, casado de novo, né? Não de novo, quando recém-casado. Ele falou, eu comecei eu segui uma igreja, eu ia na Assembleia de Deus com a minha esposa, tudo. E eu gostava muito de um pastor, de um senhor de idade, mas quando mudou o pastor, eu criei uma barreira com o pastor e parei de ir na igreja e não quis mais saber. Aí eu segui essa vida. Ele falou, mas eu estou curado. E a mãe dele é da Cristã do Brasil. E a mãe dele ligou. Quando a mãe dele ligou, ele falou, mãe, eu estou curado, eu não tenho mais nada. Aquele pastor amigo do Marco, e agora amigo meu, orou e eu fui curado. Aí a gente conversou mais um pouco, tudo. Quando a gente estava indo embora, vinha chegando mais 2 pistoleiros para visitar ele. E quando nós descemos, os caras viram ele andando e normal, ficaram tudo olhando. Eu falei, eu estou curado, gente. Testemunhou para todo aquele povo. E aí ele falou agora, olha, esse irmão aqui, amigo do Marco, meu amigo agora, viu? Ele orou por mim. O que ele estava falando? Olha, vocês não façam nada para ele. Porque ele é meu amigo. Porque entre eles tem essa coisa, né? Mas o que eu quero te dizer é que esse homem hoje, ele está indo numa igreja. Está indo ele e a esposa. Nós não entendemos a força que a presença de Deus tem na nossa vida. Às vezes as coisas acontecem sem você perceber que Deus está agindo ali dentro de você. Mas não é só para os outros, é para nós também. A autoridade que Deus te dá lá no teu trabalho. Todas aquelas afrontas que você sofre no teu trabalho, nos teus negócios, você tem autoridade para dizer, cessa, porque eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, eu fui liberto dessa condição. Apóstolo Paulo, em Colossenses, ele diz assim, Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que nós temos a redenção e a remissão dos pecados. O império das trevas era a condição que eu e você vivia antes de conhecer Jesus. Parece que não era um império das trevas, né? Mas eu vou te dizer porque o que é o império das trevas? É aquilo que impede você de enxergar a luz. Império das trevas é onde as trevas dominam, onde elas te cegam. O homem aí fora, o homem natural, Deus ama ele como ama nós. A diferença é que hoje, por nós sermos filhos, Deus pode dispensar a paternidade dele para mim e para você. Mas isso não quer dizer que ele não ama o perdido. João disse que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou cada ser humano, cada pessoa. Você entende? Mesmo aqueles que não gostam dele, ele amou essas pessoas. Que enviou seu filho. Então Deus ama o perdido lá fora. Cada um. E ele quer que essa pessoa venha conhecer o amor dele. Mas a pessoa está cega pelas trevas. Ela não entende o que é Deus.
Como que você vai falar para uma pessoa que nunca viu Jesus dos princípios da redenção? A pessoa fala, o que você está falando? Você fala outra linguagem. Mas quando você recebe uma nova natureza, quando você recebe Jesus, você notou que as coisas começam a ficar mais claras? Você começa a entender? Você pode ter até uma certa dificuldade. Você fala, Deus, como que eu não enxerguei isso antes? Como que eu não vi isso antes? É tão simples. Porque você tem um espírito recriado. Você recebeu a natureza de Deus. Você foi liberto daquela condição que te cegava, do império das trevas, onde o inimigo te dominava. Você era forçado a obedecer ele. Você foi livre daquilo. Então Deus nos trouxe para esse lugar. Só que esse inimigo que opera nesse mundo, ele quer conservar eu e você preso. Preso no medo. Você vê uma situação, eu tenho medo que isso aconteça comigo. Não é assim? Você vê alguém doente, e se eu ficar doente desse jeito? Você vê alguém desesperado, ansioso. Deus não precisa de você não precisa ficar doente para morrer. Ele nem precisa morrer prematuramente. Salmo 91 diz assim, que ele te abençoa com longevidade de vida. Que anos de vida e paz nos serão acrescentados. Diz Provérbios. Essa é a promessa de Deus para nós. Então, quando eu e você depara com o nosso dia a dia com essas coisas, o inimigo está tentando te envolver com aquilo. Te prender naquilo. Eu não lembro se eu falei para vocês de uma moça lá no Mato Grosso. Ela vai estar vindo, a gente vai estar fazendo um evento, ela vai estar vindo. A menina fazendo faculdade nova, ela foi acometida de uma depressão tão profunda que ela pegava o carro, pegava a rodovia que vai para Cuiabá e ela queria enfiar o carro debaixo de um caminhão. Por várias vezes ela tentou, querendo se matar. Medicamentos para ela tomava 10 tipos de medicamentos por dia e ela não conseguia dormir, ela só chorava. Já não comia mais. E a mãe dela é professora na faculdade e conheceu uma das meninas que congrega lá no trabalho desse irmão. E falou da filha dela e ela falou, você ajudaria minha filha? Ela falou, eu ajudo. E ela levou a moça para conversar com esse amigo nosso e ele ministrou para ela e orou com ela. E falou, olha, eu vou te ensinar como você se firmar em Deus todo dia. Vem aqui, eu vou tirar um tempo com você. No segundo dia, quando ele orou com a moça, todos os sintomas sumiram. Acabou tudo. Não foi uma coisa gradual. Tudo. Ficou totalmente curado. Ela voltou no médico. O médico fez uma avaliação para ela. Falou, você está tomando os medicamentos? Ela falou, não estou tomando mais. Por quê? Ela falou, porque eu não sinto mais falta, eu estou bem. Ele falou, então, não precisa tomar mesmo, porque eu estou vendo aqui que você não tem mais nenhum daqueles problemas, daqueles sintomas que eu estava olhando. Você não... Acabou. Ela voltou a estudar, está fazendo tudo o que fazia. Esse é o poder da palavra de Deus, que pode mudar as coisas assim. Eu sei que tem áreas que você não muda assim, mas você precisa, então, colocar o teu espírito naquele nível da verdade de Deus. Como? Passando tempo com Ele. Às vezes você fala, como que a pessoa conseguiu? Por que eu não consigo? Será que Deus ama mais ela? Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele cura um, Ele cura todos. Se Ele supre um, Ele supre todos. Se Ele é a minha paz, Ele é a tua paz. Se Ele é a minha força, Ele é a tua força. Por quê? Porque Ele é teu Pai. Ele te ama. A resposta está o quanto eu estou decidido a andar com Ele. Você entende? No teu dia a dia. A tua alma está aqui dominando. Você precisa trazer o teu espírito para cima da tua alma. Ele tem que liderar. O teu homem interior. Eu tenho uma cachorrinha, 2 cachorrinhos em casa. Ela tem 15 anos. E você olha ela andando assim, parece que ela não quer nada, né? Por causa da idade dela, tudo. Mas quando fala que vai passear, parece que ela transforma em outra cachorra. E ela corre para lá e corre para cá, e você põe a coleira nela e vai. E quando eu saio, ela puxa. Porque ela é um animal, ela
Tem um instinto animal. Ela quer correr, se você deixar, ela vai para o meio da rua, se vier um carro vai pegar ela, mas eu seguro ela, por quê? Porque eu tenho mais força que ela. A alma dela, o instinto animal, quer conduzir ela, mas tem uma força maior segurando ela. É a mesma coisa, a nossa alma, o nosso intelecto, em termos de Deus, não entende nada. A tua alma é importante nesse mundo. Teu intelecto, teu raciocínio, a sabedoria do homem, a ciência, as conquistas natural do homem, é tudo no homem natural. É na tua mente, no teu raciocínio. Mas em termos de Deus, você não entende Deus com a tua mente. As coisas de Deus se discernem no Espírito. É no meu homem interior que eu entendo Deus, que eu discerno Deus. Por isso que você fala, a pessoa diz às vezes, mas como que Deus pode fazer isso? Mas como isso? Você entendeu? Porque o homem natural não consegue entender. Mas por isso que ele te deu uma nova natureza. E ele te enviou o Espírito Santo para ficar o tempo todo nessa nova natureza, dizendo, você é meu filho. Você não recebeu um espírito de escravidão. Você recebeu uma nova natureza. Agora você é meu filho. Você é meu herdeiro. Eu quero compartilhar com você tudo que eu sou. Você entende? Então, quando você tem medo nas suas emoções e você tenta sair daquele medo e não consegue, mas você decide, não, eu vou começar a edificar o meu homem interior. Eu vou começar a orar no Espírito. Eu vou começar a passar tempo com essa palavra. Eu vou tirar um tempo adorando a Deus. Então, o teu espírito começa a ficar forte. E do mesmo jeito que eu seguro a minha cachorrinha, você vai segurar a tua alma. A hora que o medo vem, você fala, não, no amor não há medo. Eu não aceito esse medo. A hora que vem aquele desespero, a tua alma quer procurar uma saída de todo jeito, você fala, calma aí. Nenhum mal me sucederá. Fica aqui, quieta. Pois maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Você começa a ter autoridade sobre as tuas emoções. Por causa da força de Deus, da vida de Deus dentro de você. O homem interior teu, que é feito à imagem e semelhança de Deus. Se a gente pudesse entender, é como esse copo d'água. Você entende? O teu espírito é essa água. O teu corpo, a tua carne, isso que vai voltar ao pó, é esse copo. Mas se você pudesse tirar esse copo, essa água não ia escorrer. No caso do teu espírito, ia ficar da mesma forma do copo. O teu espírito, ele tem perna, ele tem braço, ele é um homem espiritual. Você entende? Quando Jesus ressuscitou, e ele chegou até os discípulos, e eles disseram, é um fantasma, ficou tudo com medo. Aí ele falou para Tomé, toca aqui na minha mão. Toca nos meus ferimentos, Tomé. E aí ele falou, tem algum peixe aí para a gente comer? Tem mel? Comeu com eles. Ele estava glorificado, ele tinha recebido uma nova, era um homem recriado, não era mais aquela carne. Você entendeu? O teu espírito é assim. Por isso que a palavra diz que nós seremos revestidos com uma nova natureza, uma nova condição. Então aí dentro de você tem algo que é feito à imagem e semelhança de Deus, que foi liberto do domínio do diabo. A tua alma fica vulnerável, o teu corpo às vezes sofre com enfermidade, mas lá dentro de você tem algo forte, tem um homem interior operando, que tem sede. Por isso que às vezes dentro de você sente uma sede por Deus, uma vontade de conhecer mais Deus. Parece que dali a pouco passa tudo aquilo. Sabe esses flashes? É o teu espírito sedento de Deus. É dentro de você. Mas a tua alma, ela não quer. Ela não entende Deus. Ela quer as coisas naturais. Tanto é que se você pegar a Bíblia para ler, você vai ler uma página e vai dar sono. Mas se você pegar a revista da Veja, você lê ela inteirinha. Não dá sono, porque alega a tua alma. Você está com insônia. Aí você vai assistir televisão. Você assiste televisão até a madrugada, até vir sono. Às vezes não vem. Mas se você pegar a Bíblia para ler ou for orar, vai dar sono na hora. Esse é o melhor calmante que existe, sabia? Quando você estiver com sono, em vez de você tomar um remédio para dormir,
Fala, eu vou ler a Bíblia. Você vai ver como é que o sono vem rapidinho. Começa a orar para você ver como é que o sono vem. Porque a tua alma não quer. E quando você começa a orar, o refrigério vem. Você entende? Aquela paz vem, então as coisas aquietam. Quando as tuas emoções aquietam, o sono vem. Você dorme fácil, fácil. Não tem como isso não acontecer. Então edifica o teu espírito. Você não recebeu um espírito de escravidão, do medo. Você recebeu o Espírito de Deus na tua vida, a natureza de Deus. Mas eu não entendo isso. Você não vai entender com a tua mente. Não vai entender. Mas dentro de você as coisas mudam. Você fica forte em Deus. A alegria, os atributos de Deus, a alegria, a paz, o amor, vai ficar forte dentro de você. Porque às vezes a gente sente muito amor pelas pessoas. Você ama teus filhos, ama teus netos, ama teu esposo, tua esposa. Mas esse amor, ele é um amor de troca. Você entende? É um interesse pessoal. Esse amor às vezes não consegue perdoar alguém que te ofende. Mas quando você edifica o teu espírito no amor de Deus, a tua alma não quer perdoar. Mas a força de Deus, que é maior dentro de você, diz: perdoa. E às vezes contra a vontade da tua alma, você não tem vontade aqui, mas aqui é algo tão forte, você fala: eu vou perdoar. Essa é a força de Deus. E quando você perdoa, você libera Deus para agir na tua vida, e a tua mente fica livre daquela pressão. Você fala: Deus, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não perdoei antes? Você entende? Você não perdoou antes porque você não entendia isso. Mas a hora que o amor dele entrou ali, fluiu dentro de nós, a gente libera o perdão. Quantas pessoas com chamados para servir a Deus, e quando deparou com algum tipo de problema na vida delas, alguma coisa, às vezes que decepcionou, que não agradou, elas pararam ali. Você entende? Eu conheço pessoas que têm chamados maravilhosos, eles pararam. Porque teve decepção com alguém, se machucou com alguém. Parou ali, não continuou persistindo. Que se continuasse perseverando, o amor de Deus trataria tudo aquilo, a pessoa ficaria livre. E ela cumpriria o chamado dela. Aqui entre nós, cada um tem aqui algo para fazer para Deus. Você sabia? Ah, Versilei, mas eu estou aqui porque eu quero, preciso disso, daquilo. Amém. Deus quer cuidar de você. Mas cada um aqui tem a natureza de Deus. Deus de alguma maneira quer te usar. Seja no teu trabalho, nos teus negócios. Ele quer de alguma maneira fluir com o amor dele para atender o necessitado. Para alguém ser alcançado. Ele não para, ele está o tempo todo se movendo. O tempo todo. Eu já, 2 taxistas que eu pego, que eles me pegam no hotel, vai levar para o aeroporto para Belo Horizonte, tudo eles se converteram. Eles começam, eu te falei, a reclamar dos problemas. E eu vou ouvindo eles. Eu não tenho pressa. Aí da outra vez eu pego eles de novo, eu vou ouvindo, aí eu falo: vem cá, agora eu preciso falar algo para você. Tinha um lá, ele era rico, um cara muito bem de situação. Eles tinham, como é que fala? Financiadora, tinha mais uma outra empresa, e ele teve uma decepção com o tio dele. Eu sei que o tio traiu o pai nos negócios e coisa, perderam tudo. E ele foi ser motorista de Uber. E se afastou de igreja e tudo. E as pessoas que me indicaram ele, falou: olha, ele nem gosta que fala de igreja, que fala de nada. Ele está tudo machucado por dentro. E a primeira vez que ele foi comigo, eu fui conversando de coisa natural com ele. Não falei nada de palavra, nada. Mas ele perguntou: o que você faz? Eu falei: eu prego o evangelho. Ele já ficou assim. Mas não falei nada do evangelho para ele. Na segunda vez, a gente foi conversando de novo. De repente, ele me perguntou: mas como que é o trabalho que vocês fazem? E aí eu comecei a explicar para ele. Aí ele descarregou tudo que tinha acontecido. Eu falei: só quero te fazer uma pergunta. Jesus te traiu? Jesus te prejudicou?
Jesus te decepcionou? Ele lesou você? Ele falou, não. Eu falei, então Jesus é inocente. Eu falei, ele não tem culpa do que fizeram. As pessoas, o teu tio usou o nome dele. Mas Jesus jamais entrou nesse negócio. Eu falei, ele continua te amando. Ele nunca vai falhar com você. E ele ficou quieto, ele não falou mais nada. Terminamos, a hora que chegou lá, eu falei, antes de ir embora, eu falei, posso fazer uma oração com você? Ele falou, pode. Eu orei com ele em pé, lá no aeroporto. E vim embora. Quando eu voltei dessa vez, ele falou, preciso contar uma novidade para o senhor. Ele tem 29 anos. Eu falei, olha, o que é? Voltei para Jesus. Ele falou, rapaz, eu estou me sentindo tão diferente, tão uma alegria diferente de mim, tão uma paz diferente de mim. Eu falei, porque esse é o Jesus. Ele nunca mudou. Quando você retratou com ele, a paz dele continua aí. Essa paz sempre quis estar com você. Essa alegria sempre quis, esse amor, essa força, porque Deus não muda. Os homens podem te machucar e te enganar, mas Deus jamais vai fazer isso. Você entende? Porque no amor não há medo. Ele lança fora todo tipo de medo. Então esse é o modelo que eu e você tem que seguir. É uma comunhão com Cristo vivo, que nunca vai te machucar, nunca vai te decepcionar, nunca te desampara, nunca te deixa. Eu, há muito tempo atrás, eu tive pressões, decepções que você não tem ideia. Eu não tinha mais desejo nenhum de coisa. Sabe o que Deus falou para mim um dia? Eu precisava liberar perdão para pessoas. Falou, volta a fazer o que você fazia. Sabe o que era? Eu ia para a beira de um rio e ficava orando lá o dia todo. Aqui dentro estavam uns nó dentro de mim, eu não conseguiria perdoar. Eu estava me sentindo traído, enganado, um monte de coisa. Me condenando. Há uns 15 anos atrás. Eu fiquei 1 ano indo nesse lugar. Todo dia quase. Às vezes eu chegava lá às 7 horas da noite. E ficava naqueles carregadores de cana andando até 11 horas, meia-noite. Aí alguns irmãos começaram a ir comigo. E eu ia lá fazer o quê, Bercilei? Orar, eu precisava de algo, eu precisava ficar num lugar sozinho, quieto com Deus. Mas quando foi passando, quando eu dei por mim, meu coração estava limpo. Não tinha mais nada. Porque Deus não te machuca, sabe? Quando a gente quer corrigir alguém, a gente bate em cima, não bate? Você tem que perdoar, você já falou isso para alguém? Você tem que perdoar, perdoa. Não é você que vai convencer a pessoa. Você entendeu? Para de fazer isso, você está errando, você está falhando. Nós somos assim. Porque nós agimos no nível da carne, da alma. Mas Deus não. Ele vai lá trabalhando com tanta mansidão dentro de nós, com tanto cuidado que ele não te machuca. A hora que você vê lá, ele vai penetrando, como com um bisturi daqueles mágicos mesmo, e tira pela raiz. E quando você vê, você está livre. E aí ele pegou e falou, agora eu vou te levar. Todos os lugares que eu disse que eu te levaria, eu vou te levar. Você entendeu? Primeiro ele precisava me curar, me consertar por dentro. Às vezes nós queremos coisas em Deus, mas Deus quer você primeiro. A prioridade dele é você. Deus muda minha esposa, mas ele quer você. Muda meu marido, mas ele quer você. E quando nós vamos orar, a gente sempre vai, né? Deus, vou passar tempo com o Senhor para o Senhor mudar meu esposo. Deus fala, passa tempo comigo, que você vai descobrir que o primeiro que vai ser mudado é você. Deus, vou passar tempo com o Senhor para mudar a minha esposa. Passa tempo comigo. Ah, Deus, eu preciso passar tempo com o Senhor, que eu tenho que mudar meus filhos. E Deus começa a mudar você, e de repente aquela atmosfera do amor dele em você começa a tocar teus filhos. A hora que você vê, os teus filhos estão mudados, mas é porque você mudou primeiro. A gente tem o trabalho em Votuporanga, e o casal de irmãos, quando a gente começou a fazer o trabalho lá com eles iam numa igreja, era a religião, e viviam em pé de briga os dois. E ela queria ver o marido mudado. E aí nós começamos umas reuniões, e eles pediram para fazer uma reunião na casa deles. Isso já faz 8 anos. E a gente começou a fazer as reuniões, eles convidavam as pessoas para ir, mas ele mesmo, ou ele chegava no final da reunião,
ou ele não aparecia. Chegava tarde do trabalho. Mas teve algumas vezes que ele chegava, logo parece que ele chegava e a palavra estava falando com ele. Aí ele ficava lá num canto e começava a chorar. Ficava quieto. Passou um período, de repente ele era um dos primeiros a estar lá. E foi. Aí, esses tempos atrás, ela foi dar um testemunho, dizendo que ele tinha mudado muito e que ela estava muito feliz com o que Deus tinha feito. Quando ela terminou, ele falou, agora eu quero dar o meu testemunho. Ele falou, deixa eu te falar uma coisa. Sabe quando eu comecei a mudar? Quando eu comecei a ver mudança em você. E ele também começou a chorar. Ele falou, só mudei porque você mudou. Então ela não notou que quando ela começou a buscar a Deus, Deus estava tratando com ela. Só que à medida que Deus tratou com ela, Deus ficou livre para agir na vida dele. É assim que Deus trabalha. A prioridade de Deus sempre é você. Você já imaginou? A maioria aqui, alguns, né? A maioria não, quase todos, tem uns que estão vindo, né? Tem filhos. Uns vão ter ainda. Mas quando uma dos teus filhos chega e te abraça e começa a fazer carinho em você, você tem mais um ou dois, você não fica ali, filho, espera um pouquinho, deixa eu agradar o outro. Não, você está ali com ele. Você entende? Mas se o outro chegar, tem lugar para ele também. Mas naquele momento é ele que te procurou. Então você vai beijar ele, você vai fazer carinho nele. Você não vai dizer, espera aí um pouco, depois a gente conversa. Não, a prioridade é ele. Quando você começa a buscar Deus, o teu pai, a prioridade dele é você. Deus, mas eu tenho um caminhão de problemas. Eu tenho um monte de coisa para o senhor resolver. Deus fala, filho, às vezes você não entende que a maioria dos teus problemas é causado por você mesmo. Então vem ter comunhão comigo, que eu vou te ensinar como sair dos teus problemas. Aí o teu medo vai acabando. A insegurança vai acabando. Você entendeu? Porque você não é mais escravo do medo. O diabo não tem mais direito sobre a nossa vida. Ele joga os venenos dele, as coisas, mas você não é obrigado a aceitar. O apóstolo Tiago diz, achegai a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você entende? Na tradução correta, no hebraico, no grego, significa ele correrá como desesperado. Imagina a força que tem Deus na nossa vida. O quanto que ele pode fazer por nós. Você entende? Amém. Ele quer cuidar de nós. Está perdoado. Ele quer cuidar da gente, cada um de nós. Mas sempre a prioridade dele é eu e você. Em todas as áreas da nossa vida. Eu lembro um dia que a gente fez uma reunião num hotelzinho simples lá em Goiás. E convidaram o pessoal, acho que tinha umas 60 pessoas. E chegou um senhor lá. Ele era um dos acionistas do Hospital do Câncer em Barretos. Acionista não, era um dos, como é que fala? Que contribui, né? Um dos patrocinadores. E ele chegou com a esposa, com a nora, com o filho e com o casal de funcionário deles. E quando ele chegou, ele falou, pastor, eu só vim aqui para ver como é que é, viu? Mas está tudo bem com nós, ele falou. E aí começou a reunião. Então, como a gente está aqui? E de repente esse homem começou a tremer. E ele tremia. E a esposa chorava. E começou tudo eles serem tocados assim. Quando eu terminei a reunião, perguntei quem queria receber a oração. A esposa dele falou, pastor, eu não podia mexer esse braço, eu estou curada. E eles não queriam nada, porque era tudo espírito. E ele não conseguia falar nada, ele só tremia e chorava. E aí veio a esposa do empregado dele. E quando eu coloquei a mão, ela caiu oprimida no chão. E rastejava, aquela coisa feia no chão. Aí eu orei com ela. E Deus mostrou que estava curando ela
E eu só apenas disse, olha, Deus está curando o teu corpo nesse momento. E aí ele pegou, quando terminou tudo, no outro dia eles ligaram e falou se eu poderia ir lá, na fazenda dele lá, fazer um culto lá. E quando eu cheguei lá, ele tinha convidado todos os empregados dele, pessoal, os vizinhos, acho que tinha umas 30 pessoas. E aí eu ministrei, orei com eles, tudo. E fiquei 2 meses sem ver eles, 3 meses. Quando eu voltei, eles falaram, você não sabe o que aconteceu. Aquela empregada dele, depois daquele dia, ela já tinha feito tratamentos, tudo, ela não tinha mais esperança, porque ela não engravidava. Ela já está grávida do 2º mês. E teve neném, ela foi curada, a moça. Você entende? É assim que Deus se move. Ele quer tocar as pessoas. Ele quer tocar as pessoas que você ama, que você quer ver um dia no Evangelho. Mas ele precisa ter comunhão com você. Ele quer te fazer livre primeiro. Jesus disse, você conhecerá a verdade, ela te libertará. Se o Filho te libertar, você verdadeiramente será livre. Não é pregar a igreja, não é nada, é o amor de Deus. É a presença de Deus. Olha, existe um Deus. Tem um Deus vivo, um Deus que te ama. Tem um Deus que pode mudar a tua vida. Mas Ele quer estar mudando a nossa vida. No nosso dia a dia. Então abre essa condição para Deus. Começa a edificar o teu espírito, a subir nesse lugar, para cima das tuas emoções e dizer, eu não aceito mais essa condição na minha vida, nem medo, nem desânimo, nem ansiedade. Eu vou me revestir da graça do meu Deus, da alegria do meu Deus, do amor do meu Deus, da paz do meu Deus. Eu vou me encher da presença do meu Deus. Eu vou ser aonde colocar o meu pé, serei abençoado. Serei abençoado, eu decreto isso na minha vida. É um direito teu que você tem. O apóstolo Paulo diz que aqueles que aceitaram Jesus reinarão em vida. A tradução quer dizer reinarão como reis. Sobre o quê? Sobre as circunstâncias. Sobre as pressões que você sofre. Os ataques no teu corpo. Deixa eu te contar um segredo de remédio. Deus não está preocupado se você toma remédio. Mas como, Versilei? Para mim ter fé, eu tenho que parar de tomar o remédio. Não é o contrário. Para você ter fé, você tem que se encher de Deus. E aí você vai ver que você não precisa do remédio. É o contrário. Você entende? Eu lidei com um senhor que tomava 23 comprimidos por dia. Ele era ex-gerente do Banco Sul América, era músico, advogado. Ele foi um dos graus mais elevados é uma religião que tem, aquela que dá Joreia, aquela que é fundada, foi um japonês que fundou. E aquele pessoal ali do Carrazone, do Constantini, tudo procurava ele para ele rezar por eles. E ele entrou em depressão profunda, esse homem. E um dia pediram para mim orar com ele. E eu trabalhava no banco ainda, todo dia eu saía passar um tempo com ele. E ficava lá 1 hora, ministrando a palavra, falando da confissão. E ele foi. Dali 6 meses, ele estava totalmente livre. Eu nunca falei para ele, para de beber remédio. Mas cada vez que ele voltava no médico, o médico falava, olha, eu estou me surpreso com o senhor, eu vou diminuir pela metade seus remédios. Voltava de novo, olha, eu vou diminuir mais tanto. Quando viu, não tinha mais nada. Ficou livre, porque ele edificou a fé dele. Quando ele começou a se encher da presença de Deus, a paz que nenhum remédio pode te dar, veio. A alegria que nenhum remédio pode te dar, ele pode dar uma sensação de alegria, mas não alegria. Veio. O amor, porque Deus é isso, é a presença dele. Então, quando você se enche dessa presença, você se sente totalmente suprido. Deus não precisa de mais nada. E o teu corpo é curado. Provérbios diz assim, olha, a palavra de Deus é vida para os que a acham e saúde para o teu corpo. Deus equilibra tudo. Tudo. Ah, mas eu não tenho fé para isso.
Eu passei já com problemas, eu tive que persistir 8 meses, 9 meses. No meu físico, o inimigo atacou. E eu confessando a palavra e tudo, e aquilo persistia lá. Mas eu fui, até que chegou um momento, quando eu dei por mim, cadê o problema? Foi embora. Sabe qual é a primeira coisa que some? O medo do problema. Enquanto você tem medo da doença, ela domina você. Porque você fica com medo, daí a pouco você imagina um sintoma, aí aquele sintoma já está lá, você fala, vai piorar, e piora, e você toma um remédio, fica desse jeito. Mas à medida que você vai edificando a tua fé, a hora que vem aquele sintoma, não te aceito mais, não tenho medo de você. Meu Deus disse que Ele é o Senhor que me sara. Muito obrigado, Jesus. O Senhor carregou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores. Muito obrigado. Presidente, mas eu posso tomar o comprimido? Toma o comprimido. A cura primeiro vem aqui dentro. Quando você entende aqui dentro que você está livre e curado, seu corpo começa a equilibrar de novo. Equilibradinho, perfeito. Fala, obrigado, Deus. Não tem mais vestígio de nada. Sumiu. A insônia é a mesma coisa. Então, acolhe isso. Pega esses versículos que a gente leu, começa a determinar na tua vida. Eu não recebi um espírito de medo, nem de escravidão, mas o espírito que clama, Abba Pai, o Espírito Santo na minha vida. Eu sou uma nova criatura, eu sou filho de Deus. Não sou escravo do medo, eu sou livre. Muito obrigado, Jesus. Você entende? Você vai ficando livre aqui dentro. Essa paz nenhum dinheiro paga. Quando está tudo quieto lá dentro de você. O amor dele, aquela presença. O que é se sentir amado por Deus? Você já perguntou isso? A gente fala muito que Deus nos ama, né? Você se sentir amado é que há um momento que você se sente tão confortado, tão cuidado dele, que você às vezes chora sozinho. Você sabe que ele está lá. Você sabe que ele é real dentro de você. Não há medo. Está tudo quieto dentro de você. Porque o Espírito Eterno está comungando com você. Está ali junto com você. Os caras podem chegar e falar, vou fazer isso para você. Você não vai fazer nada. Eu sou livre em nome de Jesus. Deus está comigo. Ele cuida de mim. Ele é meu Pai. Você entende? Simples assim. Amém? Vamos fazer uma oração?